Boa noite, pessoal. Bom, vamos então dar continuidade ao nosso assunto que se refere à fisiologia do sistema renal. Bom, então relembrando que nós já discutimos antes, como o nosso sistema renal ele tem inúmeras funções, a gente pode dividir todas essas funções em dois grupos de atividades. Meu sistema renal tem então função homeostásica e também tem função endócrina. O que é a função homeostásica? Ele tem uma série de ações que ajudam a manter o meu equilíbrio corporal ou a minha homeostasia orgânica. E função endócrina, porque lembra que eu falei para vocês que o rim é capaz de secretar algumas substâncias, alguns hormônios, e eles também têm ação direta sobre algumas ações do meu organismo. Ou seja, nós dividimos essas ações em duas funções, função homeostásica e função endócrina. Vou falar com vocês agora um pouquinho sobre alguma das funções homeostásicas que esse sistema é capaz de realizar. Uma das funções, a primeira delas, é com relação ao controle de água corporal. Então, a gente sabe que o sistema renal é capaz de filtrar o nosso sangue e de produzir a nossa urina. Aumentando a diurese, ou seja, aumentando a eliminação de urina ou diminuindo a diurese, diminuindo a liberação de urina, a gente consegue controlar a quantidade de líquido ideal para o meu corpo. Ou seja, o meu sistema renal, então, é capaz de controlar a quantidade de água que nós temos. Uma segunda função é que o meu sistema renal ele é capaz de regular a concentração ideal dos nossos íons. Esses íons, eles são, alguns deles descartados, eliminados pela urina. No entanto, o meu sistema renal, ele tem a função, ele consegue, através desse processo de eliminação de íons pela urina, controlar adequadamente a concentração desses íons que eu preciso. Vocês lembram da importância dos íons? Os íons são aqueles eletrólitos carregados com carga positiva e negativa, que se dispõem dentro e fora da célula e são imprescindíveis para as três etapas do potencial de ação: polarização, despolarização e repolarização. Lembra que através desse processo a gente consegue propagar os impulsos nervosos e manter o controle de todo o corpo? Pois bem, quem controla a concentração adequada desses eletrólitos também é o meu sistema renal dentro dessa função homeostásica. Uma terceira função é que o meu sistema renal ele também ajuda no controle do pH. Nós já estudamos anteriormente que o sistema que controla o pH até então nós conhecemos apenas o sistema respiratório. Aumentando ou diminuindo a frequência respiratória, a gente consegue mexer ou equilibrar o nosso pH sanguíneo. E junto com o sistema respiratório, meu sistema renal também ajuda nesse controle. Então, a gente é capaz de eliminar mais ácido ou de reabsorver mais base na urina. E dessa forma, a gente também consegue equilibrar ou balancear o nosso pH dentro das faixas de normalidade. Uma quarta função homeostásica é que o meu sistema renal, ele regula a excreção adequada de metabólitos. Então, ele é capaz de eliminar ureia, ácido úrico, timina, dentre outras substâncias. Então, ele é responsável pela excreção daquilo que não tem mais importância para o meu organismo. E a última função homeostásica que eu queria trazer aqui com vocês é que ele também é responsável aqui, acabei colocando duas funções repetidas, né? Mas eu vou corrigir esse slide. Mas uma quinta função que eu gostaria de comentar com vocês é que, através do sistema renal, a gente consegue fazer a metabolização de algumas drogas, tá certo? De alguns medicamentos. Algumas drogas que a gente conhece no mercado farmacêutico, elas são metabolizadas via renal. Então, o meu sistema renal também ajuda bastante nesse processo aí de metabolização de medicamentos. Bom, e a função endócrina? A função endócrina, ela não está
é diretamente ligada com a homeostasia corporal, e sim com a secreção de algumas substâncias que vão participar de alguns outros processos. Qual substância que o meu sistema renal é capaz de secretar? Uma das substâncias é a renina. A renina é uma substância que age diretamente sobre um sistema que nós chamamos de sistema renina-angiotensina-aldosterona. Esse sistema é um sistema que serve para controlar a nossa pressão arterial. Olha que interessante, né? Até então, popularmente, a gente acredita ou acreditava que a pressão arterial ela era controlada exclusivamente pelo sistema cardíaco, mas não. Eu posso ter problemas de pressão arterial e esses problemas serem decorrentes às disfunções de sistema renal e não de sistema cardíaco, porque o meu sistema renal é capaz de secretar uma substância que ajuda no controle da nossa pressão arterial. Mais precisamente porque ele secreta uma substância chamada renina, e essa substância ela age sobre um sistema chamado sistema renina-angiotensina-aldosterona, que vai fazer com que os meus rins retenham mais líquido ou eliminem mais líquido, controlando a nossa pressão arterial. Uma outra substância secretada pelos nossos rins é a eritropoietina. A eritropoietina é uma substância que estimula a nossa medula óssea a produzir células sanguíneas. Nós vimos que uma das funções do sistema esquelético é realizar a produção de células sanguíneas, uma função que nós chamamos de hematopoiese, lembram disso? Bom, a eritropoietina, uma substância secretada pelos rins, ela é capaz de ativar a nossa medula a produzir ou aumentar essa produção de células sanguíneas, que são células importantíssimas porque elas transportam oxigênio para o meu corpo, para o meu tecido, para as minhas células, órgãos e assim por diante. Bom, uma outra substância que é secretada pelos meus rins é um hormônio chamado vasopressina. O hormônio vasopressina, ele também pode ser chamado de hormônio antidiurético. Percebam o nome, antidiurético. O que a gente leva a acreditar, né, que é um hormônio que inibe a nossa diurese. E é isso mesmo. O nosso sistema renal secreta esse hormônio chamado de antidiurético e através desse hormônio a gente consegue balancear a quantidade de líquido que vai ser eliminado através da nossa micção. Então, todas as vezes em que aumenta a concentração desse hormônio no meu sangue, a gente vai diminuir a micção, diminuir a diurese e vai aumentar a concentração de líquido corporal. E todas as vezes que a gente diminuir a concentração desse hormônio, a gente vai aumentar a micção e vai diminuir a quantidade de líquido corporal. Mexendo na quantidade de líquido corporal, a gente consegue diretamente mexer na pressão arterial. Então, mais um indicativo de que o sistema renal controla a nossa pressão arterial junto com o sistema cardíaco, através da secreção de renina e também através da secreção desse hormônio chamado de vasopressina. Bom, e como que acontece a regulação da micção? Como que fisiologicamente a diurese, a micção é controlada? Ela é controlada por dois sistemas. Um sistema que a gente chama de sistema autonômico e um outro sistema que nós chamamos de sistema voluntário. Bom, vou explicar primeiro o sistema voluntário. Quando a nossa bexiga está vazia ou sem
sem armazenar nada de urina, ela fica relaxada. À medida em que ela vai se enchendo, os nossos receptores percebem que aumentou o seu tamanho, aumentou o seu volume, e eles levam essa informação até o meu sistema nervoso, e o meu sistema nervoso, então, gera em mim a consciência de que a minha bexiga está cheia. Mas a minha bexiga tem dois esfíncter, um esfíncter interno e um esfíncter externo. O esfíncter interno é de músculo liso, eu não controlo, mas o esfíncter externo é de músculo estriado esquelético, eu consigo controlar essa contração. E aí eu consigo, então, contrair esse esfíncter conscientemente, voluntariamente, e permitir que essa expulsão de urina aconteça apenas em momento oportuno. Bom, e como que acontece esse sistema autonômico, né? O sistema autonômico, mais uma vez, né, acontece da seguinte forma. À medida em que a minha bexiga vai enchendo, os receptores percebem que ela aumentou o seu tamanho, aumentou o seu volume, e eles levam essa informação, a princípio, para a medula espinhal, e a medula espinhal leva essa informação para os centros mais superiores, lá no cérebro, lá no meu tronco encefálico, e o meu tronco encefálico desencadeia um reflexo que vai voltar para minha bexiga e vai permitir a contração da bexiga. Bom, quando isso acontece, eu tenho a percepção de que a minha bexiga está cheia, mas nada disso eu tive controle. Foi um controle independente do meu desejo. Então eu chamo esse sistema de sistema autonômico, ou seja, a minha bexiga é um reservatório, ela vai reservar urina. Quando ela aumentar o seu volume, chegar na sua capacidade de volume máxima, ela vai acionar os mecanorreceptores que percebem que aumentou o tamanho, o volume, a pressão da bexiga, vai mandar estímulos a princípio para a medula, e a medula vai direcionar isso lá para o tronco cerebral. O tronco cerebral vai devolver esse estímulo para a minha bexiga, gerando um processo de contração da bexiga, mas, graças ao meu sistema voluntário, eu consigo contrair o esfíncter externo da bexiga, que é de músculo estriado esquelético, e eu consigo segurar essa urina. E quando o momento for oportuno, eu relaxo esse esfíncter e a contração da bexiga permite o esvaziamento ou a expulsão da urina. Bom, gente, é isso que acontece na fisiologia do sistema renal. Eu espero que vocês tenham assimilado esse conteúdo, aprendido tudo direitinho. Vejam os slides, olhem o material disposto no portal, façam as atividades, assistam os vídeos. E se vocês tiverem qualquer dúvida, eu estou aqui. E a gente pode conversar pelo fórum de perguntas e respostas por enquanto. Até o nosso próximo encontro. Um grande abraço e uma ótima semana para vocês. Tchau!